Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre transformações lineares. O objetivo da aula é conceitualizar e exemplificar a transformação linear, enunciar e demonstrar as principais propriedades das transformações lineares, definir o núcleo de uma transformação linear, enunciar o teorema do núcleo da imagem. Então, antes de falar de transformação linear, nós precisamos definir o que é uma aplicação, que é a mesma ideia da definição de função. Definição: dados dois espaços vetoriais V e W, ambos não vazios, uma aplicação f de V em W, denotada dessa forma, é uma regra pela qual a cada elemento de V está associado um único elemento de W. Se U pertence a V, então o elemento em W, na qual U é associado pela aplicação F, é indicado dessa forma e denominado a imagem de U por F. O conjunto V é o domínio da aplicação e o conjunto W é o contradomínio. Além disso, o conjunto imagem da aplicação F é definido da seguinte forma: é o conjunto formado pelos F de U, tal que U pertence a V. Então, vocês estão vendo que, por definição, esse conjunto imagem é sempre um subconjunto desse espaço vetorial W. Então, a diferença de aplicação para função é que nas aplicações nós trabalhamos com espaços vetoriais. Por exemplo, a aplicação de R em R que associa cada número U em seu quadrado, U ao quadrado, pode ser representado dessa forma ou simplesmente dessa forma. Essa escrita aqui, ela é um pouco mais completa, né? Porque aqui é informado o domínio, o contradomínio e como é feita a associação dos elementos daqui aos elementos daqui. No caso, essa aplicação F associa o U no U ao quadrado. Já essa outra anotação aqui, ela é um pouco mais simples, né? E isso facilita em algumas situações. Como a imagem de menos 2 é 4, né? Pois o f de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que é 4, nós vamos escrever isso aqui. E, além disso, a imagem dessa aplicação é o intervalo fechado no zero até o infinito. Então, relembrando a definição de imagem, o que seria a imagem dessa aplicação f? É o conjunto dos f de U, tal que U pertence ao domínio. No caso aqui, U pertence a R. Então, nós temos que verificar quais são todas as possibilidades para o f de U, sendo o f de U, U ao quadrado. Como o f de U é igual a U ao quadrado, vocês estão vendo que o f de qualquer elemento vai ser sempre um número maior ou igual a zero, pois U ao quadrado nunca é um número negativo. Então, por isso que a imagem de f é o conjunto formado pelos números maiores ou iguais a zero. Exemplo B. Agora vamos considerar a aplicação f de R2 em R2, definida do seguinte modo: o f de UV como U mais 2V na primeira entrada e V na segunda entrada. Essa aplicação possui o conjunto imagem todo o R2. Então, nesse caso, quais são as possibilidades para o f do UV? Vocês estão vendo que o f do UV pode ser qualquer elemento no R2.
Pode ser elementos aqui positivos, negativos, iguais a zero nas duas entradas, né? Então, o F dos elementos do R2 vai ser todo o R2, né? Então, por isso que o conjunto imagem, nesse caso, é todo o R2. Exemplo C. Agora nós temos uma aplicação F de R2 em R3 definida deste modo aqui. O F de XY como sendo 2x na primeira entrada, 1 na segunda e o x mais y na terceira. Assim, F é uma aplicação em que a imagem é esse conjunto aqui. O conjunto formado pelos x, 1, z, tal que o x e o z são números reais, né? Então, vocês estão vendo que o f do xy, essa segunda entrada aqui sempre vale 1. Por isso que nós obtemos esse 1 aqui. Enquanto que nessas outras entradas aqui, pode dar 0, pode dar positivo, negativo, pode dar qualquer número real, né? Então, por isso que a imagem dessa aplicação é este conjunto. Definição. Uma aplicação F de V em W disse injetora quando o F de U igual o F do V implica U igual a V para todo U e V no espaço vetorial V, que é o domínio de F. Ou, de forma equivalente, se U é diferente de V, então o F do U é diferente do F do V. Faltou o símbolo aqui de diferente para todo o V em V. Então, vocês estão vendo que essa definição de injetora nos diz que elementos diferentes do domínio são associados por F a elementos diferentes no contradomínio. Segundo, uma aplicação disse sobrejetora quando a imagem é todo o contradomínio. Relembrando a definição de imagem, a princípio, a imagem é um subconjunto desse espaço vetorial W. Quando a imagem é todo o conjunto W, a aplicação F é chamada de sobrejetora. E essa igualdade significa que para todo elemento que você escolhe em W, sempre existe um elemento U em V, tal que o F do U é o elemento W que você escolheu anteriormente. E por último, uma aplicação é dita bijetora se ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Por exemplo, em relação ao exemplo anterior, nós começamos a fazer a análise dessa aplicação aqui, f de u igual a u ao quadrado, onde essa aplicação vai de R em R. Nesse caso, essa aplicação não é injetora e nem sobrejetora. Por quê? Vocês estão vendo que, neste caso, o f do 1 é igual a f de menos 1, mas o 1 é diferente do menos 1. Por esse motivo, essa aplicação não é injetora, né? Lembrando que a definição de injetora nos diz que se f de u é igual a f de v, obrigatoriamente o u tem que ser igual a v. Aqui nós encontramos o f de um elemento igual ao f de um outro elemento, onde esse elemento é diferente desse. Além disso, por que essa aplicação não é sobrejetora? Vocês estão vendo que o menos 3 pertence a esse conjunto, entretanto, não existe elemento no domínio de forma que o f de u é igual ao menos 3 que eu escolhi anteriormente, né? Por que não existe esse elemento u? Qual seria o número real que eu elevo ele ao quadrado que dá menos 3? Impossível.
né? Pois todo número real ao quadrado é sempre um número maior ou igual a zero, ou seja, nunca pode dar um número negativo. Segundo exemplo, agora vamos considerar a aplicação f de R2 em R2, definida desse seguinte modo. Nesse caso, essa aplicação vai ser uma bijeção, ou seja, vai ser injetora e sobrejetora. De fato, para provar que essa aplicação é injetora, nós vamos considerar essa igualdade. Vamos supor que o f do UV é igual ao f do TW e mostrar que o UV é igual ao TW, que é justamente o que a definição de injetora nos diz. Então, se o f de UV é igual ao f de TW, o f de UV é calculado dessa forma e o f de TW é calcular o T mais 2W e aqui o W. Então, se eu estou falando que este elemento do R2 é igual a este elemento do R2, isso significa que o U mais 2V é igual a T mais 2W e o V é igual a W. Então, se o V é igual a W, eu substituindo esse resultado nessa primeira igualdade que eu havia falado para vocês, nós encontramos que o U é igual a T. Se U é igual a T e V é igual a W, isso significa que o elemento UV é igual ao elemento TW e, por esse motivo, essa aplicação F é injetora. Também, né, no caso aqui, vamos provar que ela é sobrejetora, vamos tomar um elemento genérico aqui e provar que sempre existe um elemento aqui, que o F desse elemento é o elemento que eu escolhi. Então, dado um elemento xy pertencente ao R2, xy aqui, eu tenho que mostrar que existe um elemento no R2 que o F dele dá justamente o xy. No caso, vai ser esse elemento aqui. Por quê? Vamos calcular o F desse elemento. Então, o F do x menos 2y e y. De acordo com a nossa aplicação, o f de x menos 2y, y, é igual, na primeira entrada aqui, é o u mais 2 vezes esse. Então, na primeira entrada aqui, vai ser esse elemento, que é esse, mais 2 vezes esse. E na segunda entrada, é justamente esse segundo elemento aqui. Então, nessa segunda entrada, é justamente esse segundo elemento. X menos 2y mais 2y é igual ao xy. Então, vocês estão vendo que para todo elemento que eu considero aqui, eu sempre consigo obter um elemento aqui, que o f desse elemento é o elemento que eu escolhi anteriormente. Exemplo C, essa aplicação f de R2 em R3, definida deste modo aqui, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Então, vamos provar que ela de fato é injetora. Para provar que é injetora, eu vou considerar, como nesse exemplo anterior aqui, f de xy igual ao f de tw. E vamos mostrar que o par xy é igual ao par tw. Então, f de xy é 2x, 1 e x mais y, que eu estou falando que é igual ao f de tw. F de tw, de acordo com a nossa definição, ficaria 2t, 1 e t mais w. Então, se esse elemento do R2, aliás, se esse elemento do R3 é igual a este elemento do R3, isso significa que esse elemento é igual a esse, ou seja, 2x é igual a 2t, que implica que x é igual a t, 1 nós já sabemos que é igual a 1, e x mais y é igual a t
mais w. Como x é igual a t, resta o y ser igual a w. Então, se x é igual a t e y é igual a w, isso significa que esse elemento é igual a este elemento aqui, e essa aplicação f é injetora. Por outro lado, essa aplicação f não é sobrejetora, pois existe um elemento aqui, de forma que o f de todo elemento do R2 nunca vai dar esse elemento que eu escolhi, que no caso aqui eu peguei o elemento 1, 2, 3. O elemento 1, 2, 3 pertence a esse conjunto, mas não existe xy, de forma que o f de xy dá 1, 2, 3. Por que não existe esse xy? Pois, por definição, o f de xy, nessa segunda entrada aqui, sempre vale 1. E aqui teria que dar 2. Né? Então, como isso é impossível de acordo com a definição de f, essa aplicação não é sobrejetora. Se uma aplicação f de u em v é bijetora, então existe uma aplicação de v em u, denominada inversa de f, indicada deste modo, com esse menos 1 aqui no expoente dessa aplicação f, ao que, se o f de u é igual a v, então a inversa vai fazer justamente o inverso. Vai associar o v em u, para todo u em u e v em v. Nós vimos nos exemplos anteriores, item B, que essa aplicação f de R2 em R2, definida deste modo aqui, é uma bijeção. E, pelo que eu falei aqui em cima, se a aplicação é bijetora, então ela vai possuir uma aplicação inversa. No nosso caso, eu já estou falando aqui qual vai ser a inversa dessa aplicação. Então, a inversa de f vai ser igual x menos 2y na primeira entrada e o y aqui na segunda entrada. Observe que essa aplicação inversa faz de fato o inverso de f, pois o f de 1, 2, o f de 1, 2 vai ficar 1 mais 2 vezes 2, que é 5, e aqui o 2, enquanto que a inversa vai associar o elemento 5, 2 no 1, 2 de fato. Como é que ficaria aqui a inversa aplicada no 5, 2? O x vou substituir por 5 e o y vou substituir por 2. Então, ficaria 5 menos 4, que vale 1, e aqui o valor do y, que vale 2. Então, de fato, essa aplicação aqui faz o inverso de f. Né? Então, isso aqui é um exemplo numérico. O que a gente vai ter que fazer agora é mostrar que, de fato, isso aqui acontece para todos os elementos do R2. Né? Então, de fato, como é que a gente faz isso? Nós sabemos que essa aplicação f associa o uv, ou seja, o f de uv é igual a esse elemento aqui, u mais 2v na primeira entrada e o v na segunda entrada. O que nós vamos fazer é igualar este elemento ao par xy e tentar escrever tanto o u quanto o v em termos do x e do y. Se eu estou falando que esse par é igual a esse, eu estou falando que u mais 2v é igual a x e v é igual a y. Então, se v é igual a y, no lugar de v aqui, eu vou substituir o y, que eu encontro o u também em função de x e de y. Ou seja, o u vai valer x menos 2v, mas como v vale y, então u é igual a x menos 2y. Logo, o f de uv, no caso aqui, o u, nós descobrimos que é x menos 2y,
o f de x menos 2y, e y é igual a xy, então a aplicação inversa faz justamente o inverso, né? Ou seja, o f do xy é igual a este elemento aqui, que é justamente o que eu havia comentado anteriormente. Agora, já que nós já sabemos o que é uma aplicação, nós vamos definir o que é uma transformação linear. Definição: sejam V e W espaços vetoriais sobre R, uma aplicação f de V em W é chamada de transformação linear de V em W se f satisfaz essas duas condições. Primeiro, se o f de U mais V é igual ao f de U mais o f de V para todo o IV em V, e se o f de alfa vezes U é igual a alfa vezes o f de U para todo alfa em R e para todo U em V. Então, se você tem uma aplicação que satisfaz essas duas condições, essa aplicação vai ser chamada de transformação linear. Quando esse conjunto, aliás, esse espaço vetorial é igual a esse espaço vetorial, uma transformação linear de V em V é também chamada de operador linear. Então, o operador linear é uma transformação linear que vai de V em V. Um isomorfismo de V em W é uma transformação linear que é bijetora. Exemplo. São exemplos de transformações lineares. Essa aplicação que nós já discutimos em exemplos anteriores, o f, que vai de R2 em R2 definida deste modo, é uma transformação linear. Então, para isso, nós vamos verificar aquelas duas condições, né? Então, sejam U e V dois elementos de R2, ou seja, U é o par AB e V estou escrevendo como par CD, e se alfa é um número real, nós temos que, no primeiro item, o f de U mais V é igual ao F, o U é o par AB e V é o par CD. Então, o par AB mais o par CD é justamente o par A mais C e B mais D. Então, vamos calcular o f dessa expressão. De acordo com a nossa definição, vai ser igual o A mais C, mais duas vezes esse elemento, ou seja, duas vezes B mais D, e na outra entrada é justamente esse valor do V aqui, que no nosso caso vale B mais D. Então, nessa primeira entrada aqui, nós vamos obter A mais C mais 2B mais 2D, que eu posso reescrever aqui só para ficar mais claro a próxima ideia, como A mais 2B e C mais 2D. E nessa segunda entrada aqui não dá para fazer muita coisa, então vou repetir. Nesse ponto aqui, eu posso separar essa expressão na soma de duas. Na soma dessa aqui com essa aqui. Lembrando que essa expressão nada mais é do que o f de AB e essa expressão nada mais é do que o f de CD. Ou seja, o f de U mais V é igual ao f de U mais o f de V. Então, a primeira condição para a transformação linear foi realmente satisfeita. Agora vamos para a segunda. Agora nós vamos considerar alfa multiplicando U. Então, alfa vezes U vai ser alfa vezes o par AB. E a multiplicação por escalar aqui, eu vou pegar esse escalar, multiplicar pelo A e vou multiplicar aqui pelo B. Então, eu estou calculando o f de alfa A, alfa B. De acordo com a nossa definição, vai ser alfa A mais 2 vezes esse elemento, vírgula, esse elemento aqui. Vocês estão vendo que aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho alfa. Eu posso tirar esse alfa como se fosse um fator comum, né? Então,
eu vou escrever o alfa aqui fora, obtendo o A mais 2B aqui, e na segunda entrada somente o B. Vocês estão vendo que esse elemento aqui nada mais é do que o f de AB, que é o f de U. Ou seja, f do alfa U é igual a alfa vezes o f de U. Consequentemente, essa aplicação é de fato uma transformação linear. Segundo exemplo, a transformação linear nula, que ela é definida do seguinte modo: f vai de v em w, dada por o f de u é igual ao elemento neutro de w, ou seja, o f de qualquer elemento aqui é justamente o elemento neutro de w. E, de acordo com o nosso exemplo, essa aplicação é de fato uma transformação linear. Como é que a gente prova isso, né? Então, vou considerar U e V elementos em V e alfa um escalar. Logo, pelo item 1, o f de U mais V, nós sabemos que o f de qualquer elemento é o elemento nulo, ou seja, o f de U mais V é o elemento nulo em W, mas o elemento nulo em W pode ser escrito como ele mais ele, né? Esse elemento nulo posso escrever como f de U e esse elemento aqui como f de V, pois o f de U é o elemento nulo e o f de V também. Com isso, nós provamos que o f de U mais V é igual ao f de U mais o f de V. E o segundo item, o f de alfa U é igual ao elemento neutro de W, né? Pois o f de qualquer elemento aqui sempre vai dar o elemento neutro. E nós sabemos que qualquer escalar vezes o elemento neutro é o próprio elemento neutro, né? Então, esse elemento neutro aqui, eu posso voltar e escrever ele como o f de U. Ou seja, o f de alfa U é igual a alfa vezes o f de U. Consequentemente, essa aplicação é de fato uma transformação linear. Terceiro exemplo, que é o operador idêntico, que eu estou denotando aqui pela letra I. O operador idêntico vai de V em V e associa o U no próprio U, né? Aqui eu não vou fazer os cálculos, pois nesse caso aqui é trivial. Quarto exemplo, essa aplicação f de R3 em R2 definida deste modo é uma transformação linear. Então, neste caso, eu vou considerar dois elementos aqui, eu estou denotando U e V, e vou considerar uma constante real, alfa. Sendo assim, o f de U mais V, substituindo o U pelo ABC e o V pelo DEF, essa soma aqui é justamente o A mais D, B mais E, C mais F, e de acordo com a nossa definição, o f do x, y, z, na primeira entrada é esse elemento x, e na segunda entrada é 2 vezes o x menos o z. Então, como é que ficaria o f deste elemento aqui? Ficaria o a mais d, e aqui 2 que multiplica também a mais d, menos o valor de z, que no nosso caso é c mais f. Então, nós vamos obter a mais d na primeira entrada, 2a mais 2d menos c menos f na segunda, e essa expressão eu posso desmembrar ela escrevendo dessa forma, para ficar mais claro que isso aqui é o f do ABC, isso aqui é o f do DEF, e, consequentemente, nós provamos que o f de U mais V é igual ao f de U mais f de V. Agora, o segundo item da definição de transformação linear, o f de alfa U é igual a f de alfa
vezes o elemento U, que eu estou escrevendo aqui como ABC. Faça essa multiplicação por escalar, resultando em alfa A, alfa B, alfa C, e o F desse elemento, de acordo com a definição, vai ser alfa A na primeira entrada e na segunda 2 vezes o alfa A menos o valor do Z, que é alfa C. Vocês estão vendo que tem alfa aqui e alfa aqui. Eu posso colocar ele em evidência, sobrando este elemento, que é justamente o F do ABC, que é o F de U. Portanto, o F de alfa U é igual a alfa vezes o F de U, e, consequentemente, essa aplicação F é uma transformação linear. Exemplo, não são transformações lineares, né? Então, no exemplo anterior, nós vimos exemplos de transformações lineares. Então, quando nós temos um exercício que pede para mostrar que a aplicação é uma transformação linear, nós temos que verificar que as duas condições são satisfeitas para elementos genéricos nos espaços vetoriais considerados. Agora, para mostrar que não é uma transformação linear, nós temos que falar qual é a propriedade que não é satisfeita e dar um exemplo numérico mostrando que, de fato, a propriedade é falsa. Então, por que essa aplicação aqui não é uma transformação linear? Neste caso, o segundo item na definição de transformação linear não vai ser satisfeita, pois o F, aqui eu estou considerando o menos 1 como alfa e o 3 como U. Então, para ser transformação linear, o F de alfa U tem que ser igual a alfa vezes o F de U. E nesse caso vai dar diferente, pois o que seria o F de menos 1 vezes 3? Seria o F de menos 3, e o F de menos 3 é menos 3 ao quadrado, que vale 9. E se eu multiplicar o menos 1 pelo F do 3, o F de 3 vale 9, e menos 1 vezes 9 é menos 9. Ou seja, essas duas expressões aqui deram diferentes. Isso significa que F não é uma transformação linear. Segundo exemplo. Agora nós temos uma aplicação que vai de R2 em R3, definida deste modo aqui. Por que essa aplicação não é uma transformação linear? Neste caso, é o primeiro item que não é válido, pois vamos fazer aqui o F do U mais V e depois o F de U mais o F de V e verificar que de fato são diferentes. Então, F de U mais V, U mais V, nesse caso aqui, eu vou considerar o 1, 2 mais menos 1, 3. 1 com menos 1 dá 0. 2 mais 3 dá 5. E o F de 0, 5 vale 2 vezes esse, então vai dar 0. O 1, e aqui é o x mais y, ou seja, o 0 mais 5. Que resulta em 5. Por outro lado, calculando aqui separadamente cada um desses f's, o f de 1, 2 vale 2, 1, 3, o f de menos 1, 3 vale menos 2, 1, 2, e fazendo essa soma, nós obtemos o 0, o 2 e o 5. Como esses dois resultados são diferentes, isso significa que essa aplicação F não é uma transformação linear. E por último, vamos considerar essa aplicação aqui, F, que vai de R em R2, dada por F de U igual a U e o 2. Então, vocês estão vendo que nesse caso, essa segunda entrada sempre vale 2. Por que essa aplicação não é uma transformação linear? Neste caso, é o segundo item que não é válido, pois vamos considerar aqui o alfa como 3 e o U como 4.
Então, nós estamos calculando o f de alfa U. 3 vezes 4 é 12, e o f de 12 é 12 e aqui 2. Agora, se eu calcular separadamente o alfa vezes o f de U, ou seja, 3 vezes o f de 4, vai ser igual a 3 vezes f de 4 é 4, 2, e 3 vezes esse elemento vai ser o 12, 6, que deu diferente desse resultado aqui, né? Então, por esse motivo, essa aplicação não é uma transformação linear. Proposição 1. Sejam V e W espaços vetoriais sobre R e considere a transformação linear f de V em W. As seguintes propriedades são satisfeitas. Primeiro, o f do elemento neutro de V é obrigatoriamente o elemento neutro de W. O f de menos U é igual a menos o f de U, ou seja, o f do oposto de U é o oposto do f de U. O f de U menos V é igual a f de U menos o f de V. A imagem de f é sempre um subespaço vetorial de W, e se S é um subespaço vetorial de V, então o f de S, ou seja, o f do S, tal que esse S pertence a S, é um subespaço vetorial de W. Teorema 1. Dados dois espaços vetoriais V e W, onde V1 até Vn é uma base de V e W1 até Wn são elementos arbitrários de W. Então, existe uma única aplicação linear f de V em W, tal que o f do V1 é igual a W1, o f de V2 é igual a W2, assim em diante até o f do Vn igual a Wn. Observação: esse resultado nos diz que qualquer transformação linear é perfeitamente determinada conhecendo-se apenas seu valor nos elementos de uma base. Para ficar mais clara a ideia desse teorema, vamos considerar este exemplo. Qual é a transformação linear f de R2 em R3, tal que o f de 1, 1 é o 3, 2, 1, e o f de 0 menos 2 é igual ao 0, 1, 0. Vocês estão vendo que o 1, 1 juntamente com 0 menos 2 é uma base para o R2. Então, nós sabemos o valor do f de uma base do R2. E pelo teorema anterior, existe uma única transformação linear que faz essa associação aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é determinar que transformação linear é essa. Para isso, a ideia é o seguinte: nós vamos considerar um elemento genérico no R2 e como o elemento 1, 1 com o elemento 0, menos 2 constitui uma base do R2, nós vamos escrever esse elemento genérico como uma combinação linear dessa base do R2. E o objetivo agora é determinar o valor desse A e desse B, que são essas constantes que aparecem aqui. Tá? Então, vamos considerar um elemento genérico no R2 e vamos escrever esse elemento como uma combinação linear desses elementos da base. O que a gente vai fazer é determinar quem é A, quem é B, em função do x e do y. Fazendo essa multiplicação aqui e somando, né, esses dois elementos, nós vamos obter aqui A na primeira entrada e o A menos 2B na segunda entrada. Então, se eu quero que o par xy seja igual ao par A menos 2B, então A deve ser igual a x e A menos 2B deve ser igual a y. Pela primeira
igualdade, nós sabemos que A vale x, substituindo aqui o A por x, eu vou passar esse menos 2b, vem para o outro lado positivo, o y está positivo, passa negativo, então 2b é igual a x menos y, o 2 vai estar multiplicando, passa dividindo, ou seja, o b vale x menos y sobre 2. Assim, esse elemento genérico do R2, que eu estou chamando aqui de xy, pode ser escrito como A, que vale x, que multiplica o 1, mais o B, que vale x menos y sobre 2, que multiplica o 0 menos 2. Agora, se esse elemento é igual a esse, então o f desse elemento é igual ao f de todo esse elemento aqui, ó. E é isso que a gente vai estar aplicando, né? Então, se esse elemento é igual a esse, o f desse é igual ao f desse. Como o f é uma transformação linear, o f dessa soma eu posso separar como o f deste elemento mais o f deste elemento. Lembrando que tanto esse x quanto o x menos y sobre 2 são constantes. Então, como o f é uma transformação linear, eu posso tirar essas constantes aqui desses cálculos. O f do 1 foi informado na questão, que é o 3, 2, 1. E o f do 0 menos 2 também foi informado, que é o 0, 1, 0. Fazendo essas multiplicações aqui e somando o resultado, nós chegamos nessa expressão, que é justamente a transformação linear, que vai do R2 no R3, que faz essas associações aqui. Definição. Sejam V e W espaços vetoriais sobre R e F, uma transformação linear de V em W. Indica-se dessa forma aqui o núcleo de F, que é o seguinte subconjunto de V, né? Então, o que é o núcleo de uma transformação linear? É o conjunto formado pelos elementos U de V, tal que o F de U é igual ao elemento neutro, no caso aqui, no lugar desse V é um W. Ou seja, o núcleo é o conjunto formado pelos elementos do domínio, que o F deles dá o elemento neutro nesse outro espaço vetorial. Por exemplo, em relação a essa transformação linear aqui, o núcleo dela é formado pelos elementos xy, tais que x é igual a menos y. Vamos verificar aqui se os elementos dessa forma aqui de fato pertencem ao núcleo. Então, nós sabemos que o elemento neutro do espaço vetorial R vale 0, né? Então, considerando o elemento nesse conjunto, o f dele tem que dar 0. Então, todo elemento nesse conjunto aqui, o x é igual a menos y, ou seja, se o y vale 2, o x é menos 2. Então, menos 2 mais 2, 0. Então, vocês estão vendo que, de fato, todos os elementos desse conjunto aqui, o f deles vai dar 0. Além disso, né, esses dois elementos aqui também pertencem ao núcleo de f, pois são dessa forma. E como é que a gente determina o núcleo de uma transformação linear? Para um elemento xy do domínio, que no caso é o R2, pertencer ao núcleo, o f dele tem que dar o elemento neutro desse segundo espaço vetorial. Como o elemento neutro aqui vale 0, nós precisamos determinar quais são os pares xy, que o f do xy vale 0. O f de xy, por definição, é x mais y. Então, x mais y tem que ser 0, isso significa que x é igual a menos y, como nós já havíamos informado aqui. Segundo exemplo.
seja a transformação linear f, que vai de R3 em R3, definida deste modo aqui. Então, a dimensão da imagem vale 2 e a dimensão do núcleo vale 1. Então, nesse exemplo aqui, eu estou afirmando que a dimensão da imagem é 2 e a dimensão do núcleo é 1. O que a gente vai fazer agora é justificar essas afirmações aí. Primeiro, em relação ao núcleo. Para determinar o núcleo, nós igualamos o f ao elemento neutro desse espaço vetorial, que no caso é o 0, 0, 0. Então, nós vamos igualar aqui o f do x, y, z ao 0, 0, 0, de acordo com a definição. Esse f aqui vale x, 2y e 0, que deve ser igual ao 0, 0, 0. Então, nesse caso, o x é igual a 0, 2y é igual a 0, consequentemente o y também vale 0, e o 0 é igual a 0, que é o que a gente já sabe, né? Então, nós determinamos que x é igual a y, que é igual a 0. Então, de acordo com essa conta aqui, o z pode ser qualquer coisa, sendo o x e o y 0, o f desses elementos resultam no 0, 0, 0. Então, por isso que o núcleo dessa transformação linear são os elementos dessa forma aqui, ó. Pois, de acordo com essa conta, o z pode ser qualquer coisa, basta o x e o y serem 0. Como todos os elementos desse conjunto podem ser escritos como uma combinação linear desse elemento, esse conjunto aqui é uma base para o núcleo, né? E se a base só tem um elemento, a dimensão do núcleo vale 1. Agora, em relação à imagem. Para determinar a dimensão da imagem, como nós fizemos aqui anteriormente, nós precisamos determinar uma base para a imagem, né? Pois a dimensão nada mais é do que a quantidade de elementos da base. Para determinar uma base para a imagem, nós vamos considerar aqui a expressão da transformação linear. Então, f de x, y, z é igual a x, 2y, 0. Aqui eu vou separar na parte que tem só o x e na outra parte que tem só o y. Aqui eu posso colocar o x em evidência, né? Porque aqui eu tenho x. Aqui você pode pensar que tem o x vezes 0 e aqui o x vezes 0. Então, eu posso colocar um x em evidência. Resulta em x multiplicando 1, 0, 0. Aqui é a mesma ideia para o y. Posso colocar o y em evidência, resultando no 0, 2, 0. Então, vocês estão vendo que todos os elementos dados pelo f do x, y, z estão sendo escritos como combinação linear do 1, 0, 0 e do 0, 2, 0. Isso significa que esses dois elementos constituem um conjunto gerador, mas esse conjunto é LI, então eles formam uma base para a imagem. E se a base tem dois elementos, a dimensão da imagem vale 2. Proposição 2. Seja f uma transformação linear de V em W. Então, o núcleo de F é sempre um subespaço vetorial de V e a transformação linear F é injetora somente se o núcleo de F só tem o elemento neutro de V. Tá? Então, na prática, esse item B vai ser mais importante, pois para verificar que uma transformação linear é injetora, basta analisar o núcleo. Se o núcleo só tiver o elemento neutro, você pode afirmar que essa transformação linear é de fato injetora. Agora nós vamos falar de um teorema bastante importante na álgebra linear, que é chamado de teorema do núcleo e da imagem. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita sobre R.
Dada uma transformação linear f de V em W, então a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Aqui nós não vamos demonstrar esse teorema, mas nós vamos aplicar ele aqui na prática. Exemplo: vimos que, de acordo com essa transformação linear aqui, a dimensão da imagem vale 2 e a dimensão do núcleo vale 1. E vocês estão vendo que essas informações realmente fazem sentido de acordo com essa igualdade aqui, ó. Pois nesse caso o V é o R3 e a dimensão do R3 vale 3, né? Então 3 é igual à dimensão do núcleo, que nós descobrimos que vale 1, mais a dimensão da imagem, que nós descobrimos que vale 2. Então 3 é igual a 1 mais 2, então esses cálculos aqui estão realmente válidos. Outro exemplo: o operador linear f de R2 em R2, definido por f de xy igual a x menos 2y e y, é um isomorfismo. Então, primeiro, um operador linear é uma transformação linear que vai de V em V, ou seja, cujo domínio e o contradomínio é o mesmo espaço vetorial. No caso, aqui vale o R2. E o exemplo está pedindo para mostrar que esse operador linear é um isomorfismo. Então, para mostrar que é um isomorfismo, nós temos que provar que essa transformação linear, no caso operador linear, é uma bijeção. Então, para ser uma bijeção, f tem que ser injetora e sobrejetora. Para provar que f é injetora, eu vou mostrar que o núcleo só tem o elemento neutro do R2. Então, se xy pertence a um núcleo de f, isso significa que o f do xy vale 0, 0. E, por definição, f de xy vale x menos 2y e y, que é igual a 0, 0. Então, x menos 2y vale 0 e y vale 0. Isso significa que, se o y vale 0, o x também vale 0. Ou seja, o núcleo de f só tem o elemento 0, 0. Pois peguei um elemento genérico no núcleo, mostrei que tanto x quanto y obrigatoriamente tem que ser 0. Isso significa que o núcleo só tem o elemento neutro, consequentemente, f é injetivo, pelo que nós já demonstramos. Agora, nós vamos provar que f é sobrejetora utilizando o teorema do núcleo e da imagem. Então, pelo teorema do núcleo e da imagem, a dimensão do domínio, no caso aqui é o R2, a dimensão do R2 tem que ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Como a dimensão do R2 vale 2, eu vou substituir essa dimensão aqui pelo 2. O núcleo, nós vimos que só tem o elemento neutro, então a dimensão vale 0. Isso significa que a dimensão da imagem de f vale 2. E se a imagem é um subespaço do R2 que tem dimensão 2, e a dimensão do R2 vale 2, só resta que a imagem é todo o R2. E se a imagem é igual ao R2, por definição, f é sobrejetivo. Então, assim, f é sobrejetivo e, portanto, f é um isomorfismo. E com isso a gente finaliza a aula 1 sobre transformações lineares.